Se eu soubesse que é arte, eu não diria, porque eu ia ficar rico. Oi, gente, estou aqui com o Rodrigo Naves. Rodrigo, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Ai, que amor! Rodrigo é professor de História da Arte, crítico. Eu fiz o curso dele e eu sou muito fã. Rodrigo está preparando um curso online. Quando estiver rolando mesmo, a gente volta aqui, eu falo direitinho pra vocês, mas vai ser maravilhoso porque todo mundo vai poder fazer e ter um pouquinho desse homem incrível. É o seguinte, gente, eu pedi pra vocês mandarem lá no grupo algumas perguntas pra gente conversar aqui com o Rodrigo. Vocês mandaram perguntas ótimas, mas como tinham muitas, a gente decidiu agrupar em alguns blocos meio genéricos pra falar de cada um dos assuntos. O primeiro assunto é sobre a Semana de 22, modernismo no Brasil. Olha, Vivi, eu acho que, sem dúvida, foi alguma coisa muito importante. O meio artístico de São Paulo era muito atrasado. Agora, acho que há alguns problemas. O grau de exigência, digamos assim, na escolha das pessoas que participaram, que são basicamente Brecheret, Anita Malfatti, a Tarsila, se não me engano, não estava aqui. O Di Cavalcanti. Di Cavalcanti, Portinari também não participou propriamente, mas é tido como uma pessoa razoavelmente ligada ao ideário de 22. Enfim, eu acredito que seja razoável resumir a Semana de 22 como uma tentativa de romper com o academicismo, mas que fossem pinturas que já acompanhassem certas mudanças da arte moderna, internacional. A Tarsila, por exemplo, que era uma pessoa que tinha boas condições financeiras, tinha muito contato com a arte que se fazia na França, ela tinha muita proximidade com Brancusi, por exemplo. Eu acho que tem, num primeiro momento, essa tentativa de produzir uma arte nacional mais avançada. Há quase uma contradição nos termos, que é o fato de, simultaneamente, você querer produzir uma arte mais, digamos, próxima das questões que são feitas na Europa, atualizar a arte brasileira e também produzir uma arte cujo objetivo quase central seria produzir uma identidade nacional. Eu digo que isso é meio paradoxal porque, em algum sentido, em alguma medida, isso vai fazer com que você produza uma arte que, mesmo sendo livre em relação à tradição acadêmica, essa coisa toda, tem um certo limite, porque, enfim, você parece não poder romper com aquilo que os ideólogos mais fortes do movimento, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e algumas outras pessoas, entendiam por identidade nacional. Há algumas cartas do Mário de Andrade para Tarsila, que está em Paris, mas não, cuidado, não se aproxime demais dos cubistas, isso não é uma coisa que nos interessa. A Tarsila, eu acho que tem um momento bom, que são a fase pau-brasil e a fase antropofágica. Agora, é estranho que, depois desses 4 anos de uma pintura muito interessante, não sei se por ela perder um pouco o vínculo com Mário e com Oswald de Andrade, a pintura desanda totalmente. No caso da Anita Malfatti, que eu acho talvez como pintora melhor deles todos, é muito interessante o fato de que alguns desses pintores eram mulheres, uma coisa que não é comum. No Brasil depois você tem Mira Schenkel, Lígia Clark, Lígia Pape, uma série de mulheres grandiosíssimas. E aquela história do Monteiro Lobato? Porque todo mundo comenta sobre isso, mas foi antes, né? O que um professor muito capaz da USP, o Tadeu Chiarelli, a pesquisa dele mostra como o trabalho dela mas antes da crítica do Monteiro Lobato, que, se não me engano, o tema é paranoia ou mistificação, e que parece que a abalou muito, o trabalho dela já vinha recuando um pouco para soluções um pouco mais tradicionais, coisas desse gênero. Um outro assunto que as pessoas perguntaram bastante é sobre arte contemporânea, né? Porque
muito do que se faz hoje, essa coisa da hiperconceitualização, as pessoas não conseguem se conectar, aquelas histórias de que caiu um óculos na galeria e as pessoas ficaram achando que era arte. O que você acha da arte contemporânea, esses caminhos todos? Se nós considerarmos de um ponto de vista mais histórico mesmo, o divisor de águas seria, vamos dizer, o último movimento moderno seriam os expressionistas abstratos, Pollock, de Kooning, essa coisa toda. Logo depois vem a pop e o minimalismo, que seriam talvez os dois primeiros movimentos contemporâneos. Trabalham basicamente com, vamos dizer, dois elementos muito diferentes da tradição moderna. Em primeiro lugar, uma diminuição muito grande da subjetividade da Marilyn Monroe, pintada pelo Andy Warhol. Em primeiro lugar, aquilo não é pintura, tá certo? Quer dizer, ele comprou um estilo de um filme B da Marilyn Monroe, chamado Niagara. Então, ele comprou uma foto que ele não tinha feito, que, portanto, tem uma impessoalidade grande. Depois ele faz daquilo uma tela de silk screen. Ela não é pintada, tá certo? Quando a gente fala em pintura do Andy Warhol, isso é quase um vício de linguagem, uma força de expressão. Então, eu acho que isso já é um diferencial muito importante. Depois, se você pegar os minimalistas, há uma espécie de lema do minimalismo, que é uma frase do Donald Judd, que ele fala: a forma de um trabalho tem que ser uma coisa depois da outra. Como os paralelepípedos da rua, como os livros postos num estante, de modo a que você não viesse a perguntar quem é que fez aquilo, porque ela é tão simples que qualquer um poderia falar. Vamos voltar aos óculos. Se, por exemplo, eu pusesse aqui em frente do meu escritório, tem um trabalho do Calander, que são uns barrotes de madeira. É muito possível que um catador de lixo, e eu não estou brincando, não estou querendo desprezar nenhum desses caras, eles foram muito importantes, levasse isso. Para que eles não sejam levados pelo carroceiro que passa aqui, eles têm que ter uma inserção institucional, ou seja, museu, galeria, centro de arte, muito, muito forte. Esse eu acho que é o risco que boa parte dos trabalhos contemporâneos correm, porque eles, eu digo, críticos, curadores, artistas, que, enfim, você tem que aproximar cada vez mais arte e vida. Seria o caso de um objeto qualquer, óculos, adquirirem um estatuto de arte. Enfim, pode ser uma coisa que amplia a possibilidade do que é arte, do que é material artístico ou não é, essa coisa toda, mas tem um risco, não é? Agora, eu não acho que todos os artistas contemporâneos são assim. Então, talvez o artista contemporâneo de quem eu mais gosto, que é o Richard Serra, que faz trabalhos enormes, de, sei lá, centenas de toneladas, e que se caracteriza, em geral, considerável desequilíbrio. Quando você tromba com um daquele numa cidade grande, porque não é preciso pôr uma plaquinha, nem é preciso ele estar dentro do museu, você vê que você está diante de algo que te proporciona uma experiência diferente. Ou já me adiantando a alguma das perguntas muito interessantes que o seu público fez, o que é o que é arte? Eu até brincando, já brinquei antes com você, se eu soubesse o que é arte, eu não diria, porque eu ia ficar rico, tá certo? E eu sou um rapaz de classe média e pronto. Então, isso aí é uma discussão cabeluda, depois a gente pode voltar a ela, mas eu acredito, no sentido contemporâneo do termo, que a arte é aquilo que amplia o campo da experiência. Além do Richard Serra, que outros artistas assim você ama? Olha, eu adoro o trabalho de um cara que vai numa direção totalmente diferente, porque, vamos dizer, se o Serra é peso, ele é leveza. É um artista que já morreu, chamado Fred Sandberg, que faz trabalhos apenas com linhas, que você compra, ele até diz no Walmart, não tem nada de mistério,
você traça um retângulo com um fio amarelo, barbante. E o espaço, que era um espaço homogêneo, anódino, é como se ele criasse uma porta, como se fosse Alice no País da Maravilha. Se você atravessasse aquela porta, você ia dar num outro lugar. Agora, existem também pintores, que muita gente acha que a pintura já morreu, essa coisa toda, que eu considero maravilhosos. Essa Agnes Martin, que é uma pintura extremamente delicada. Eu acho muito difícil que um homem fizesse aquilo. Eu acho que tem muita coisa boa na arte contemporânea, mas também tem um monte de sofismas. E os movimentos da história? Quais são os movimentos que te encantam, assim? No Brasil, por exemplo, eu acho o neoconcretismo talvez o primeiro movimento mesmo, nesse sentido que eu acho que a Semana de 22 não tem, um pouco mais aberto, um pouco de gente que fez uma aventura que não sabia onde ia dar, o que é enriquecedor. Quando Momo faz uma experiência da Lígia, é torná-la mais visível para uma parte do mundo. Agora, eles não estão fazendo nenhum favor para nós, porque nós sempre soubemos quem é Picasso, Matisse, Brancusi, etc. E eles não. Então, eles agora puseram os olhos numa coisa grandiosa que eles não tinham visto. E no nosso caso, enfim, a gente convive com o Volpi. Se eu acho que tem um artista que está no imaginário brasileiro, é o Volpi. Então não é um favor, fizeram um favor para o público americano. E acho que indiretamente também fizeram para nós, mas é o de menos, né? Existe um grande filósofo alemão, Kant, que diz o seguinte, que a arte não tem conceito. Quer dizer, ela aspira a ser universal no sentido de que o que eu gosto, você também gosta, Dulce gosta, mas se você tivesse um conceito de arte, enfim, evidentemente você não teria uma história da arte, porque não é? Você chegou àquele conceito, um conceito que servisse para o Leonardo da Vinci, um conceito de arte, evidentemente não serviria para o Andy Warhol, não serviria para o Pollock, etc, etc. Seria restritivo. Então, é por isso que eu estava dizendo que o que talvez propicie que se diga que um objeto é um objeto de arte ou não, é justamente o fato de ele ampliar o conceito de arte, não é? E o que me incomoda um pouco hoje é que muita gente acha que a arte é a história da arte, porque todo mundo ficou tão cultozinho, algumas pessoas acham que fazer arte é adivinhar qual vai ser a próxima onda, entendeu? E aí, enfim, dão o que eles acham que é o próximo passo. Que, na verdade, é uma operação mais cultural do que artística, porque não tem risco, não é? Para onde vai a arte? Né? Novamente, se eu soubesse, eu estava rico. Não é? É a mesma coisa de qual é a ação da Bolsa que vai subir. Se eu soubesse, eu não dizia para você nem para o seu público, porque eu quero ganhar dinheiro, claro. Não é? Agora, enfim, o fato é que ainda existe boa arte. Eu acredito que talvez a arte moderna ainda seja mais poderosa que a arte contemporânea, que já não é mais uma criança, porque ela começa mais ou menos em 50, então pelo menos 60 anos já tem. Mas, enfim, eu não sou pessimista, não. Tanto que eu adoro dar aula sobre isso, essa coisa toda. Tá Rodrigo, você é muito querido. E você também. Eu conto pra vocês quando tiver o curso do Rodrigo, a gente vai se falando. Beijo. Tchau. Tchau.